Louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos no mês de maio e, tradicionalmente falando, é o mês no qual as igrejas batistas reservam para poder trabalhar sobre um tema de extrema importância na vida da própria igreja, que é o tema sobre a família. Maio é o mês da família e assim tem sido, e assim o Senhor tem nos abençoado no decorrer dos anos. E eu vou pedir que o Tiago poste para a gente ali uma campanha que nós iniciamos agora no mês de maio, para que as nossas famílias sejam fortalecidas, para que as nossas famílias possam alcançar a restauração, para que as nossas famílias sejam revitalizadas, quem sabe, sejam restauradas. E essa campanha é um desafio que a Junta de Missões Nacionais tem trazido a milhares, a mais de 3.000 igrejas batistas espalhadas pelo Brasil, para que possamos orar, interceder e clamar pelas nossas famílias no decorrer do mês de maio. Você que está conosco lá nos grupos da igreja já percebeu que eu comecei a encaminhar para vocês diariamente uma reflexão direcionada para as nossas famílias. Cada dia com um tema diferente, cada dia com uma palavra diferente, direcionada para a urgência e para a necessidade que as nossas famílias têm de serem fortalecidas em Cristo, de serem restauradas, de serem abençoadas. Então, essa campanha, que tem como título 31 dias de oração, edificando sua casa sobre a rocha. E, consequentemente, nos remete à parábola, da casa que foi construída na areia e a casa que foi construída sobre a rocha. Acontece que uma tempestade e muita água se levantou contra as duas casas. Mas uma das casas permaneceu firme enquanto a outra casa se abalou. Enquanto a outra casa caiu, enquanto a outra casa ruiu, enquanto a outra casa foi destruída. Essa casa representa perfeitamente as nossas famílias. Famílias que têm sido desafiadas, famílias que têm sido, infelizmente, em tantas e tantas circunstâncias abaladas e têm enfrentado diversos problemas. Porque a dificuldade se levanta, porque as provações da vida vêm, porque as tempestades também vêm, os ventos se levantam e batem contra a nossa família. A enxurrada, o transbordar de rios. Mas aquela casa que tem sido construída sobre a areia, ela não vai suportar. Enquanto aquela que for construída na rocha, e nós sabemos que a rocha é Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Por isso eu quero te desafiar como igreja. Eu quero te desafiar como indivíduo. Quero te desafiar como família a reservar um tempo, meus amados, para orar pela vida das nossas famílias. Nesses 31 dias de oração, 31 dias de intercessão, recebendo uma palavra, uma ministração da parte do Senhor, mas dedicando um tempo de oração pela tua família, pelos teus dilemas, pelos teus problemas, mas por cada família que representa a igreja do Senhor. Meus amados, a coisa não está fácil. Nós sabemos o quanto as famílias têm sido bombardeadas a cada dia por causa do pecado. Diante de uma sociedade que está cada dia mais estranha, ninguém entende mais nada. Ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Infelizmente, as famílias têm sido abaladas. E eu quero, nessa manhã, iniciar a nossa série de ministrações sobre os cuidados que nós precisamos ter para com as nossas famílias. Tratando com vocês nessa manhã sobre famílias inabaláveis. Famílias que buscam uma proteção nos altos céus, famílias que têm sido fortalecidas e construídas sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Para isso eu quero ler com vocês Hebreus 11, 23, e diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Amém, queridos? Estamos aqui falando de Hebreus capítulo 11. Recentemente eu preguei sobre os versos de 1 a 6. E hoje eu quero trazer aqui essa breve reflexão
tendo como base Hebreus 11, versículo de número 23. Depois nós vamos lá para Êxodo, capítulo 2. Mas inicialmente, falando sobre a fé de Moisés. Mas olha que coisa interessante. É que antes mesmo do texto falar sobre a fé de Moisés, o texto está retratando uma coisa muito interessante. A fé dos pais de Moisés. Todo mundo resfriado, né? Todo mundo tossindo, muita gente espirrando, muita gente nem pôde estar aqui na igreja hoje. E comigo não está muito diferente, não. Você percebe que coisa interessante que nós encontramos aqui na Galeria da Fé? Uma menção de um pai e de uma mãe, Joquebede e Arão. Olha quanto a vida, o testemunho, as atitudes desse casal interferiram positivamente na vida deste homem, que foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Moisés, o homem que falava frente a frente com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Sobre a influência que nós pais temos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, na educação dos nossos filhos, na proteção do nosso lar, trazendo princípios ativos que vão nos fortalecer, que vão nos edificar e que vão nos fazer pais que têm o que acrescentar na vida dos nossos filhos. Olha que coisa interessante, meus amados. A Galeria da Fé retrata sobre a vida de pessoas que nem são mencionadas, Arão e Joquebede, mas que influenciaram diretamente na vida deste grande homem que foi Moisés, por causa da sua fé. Mas me chama a atenção, lembrando dessa história de Moisés, é que em nossos dias a gente fala, é muito comum a gente falar de púlpito, o quanto as famílias estão sendo atacadas, e nós percebemos isso claramente. Basta você dar uma volta, basta você assistir um pouco de televisão, basta você andar nessa sociedade em que nós estamos, que a gente percebe um ataque ferrenho contra as famílias. Mas eu quero te dizer que esse ataque contra as famílias não é apenas um mal do homem pós-moderno, não é apenas uma atribuição dos nossos dias. A família sempre foi alvo de ataques do inimigo. A família sempre foi alvo de um levantar contrário das trevas para tentar enfraquecer e destruir. E olhando para essa história que nós encontramos aqui, Êxodo capítulo 1, nós percebemos claramente isso, um ataque de Satanás, se utilizando do faraó do Egito para destruir as famílias, quando eles se levantaram para que matassem todos os filhos homens daquele povo, daquela nação. Um ataque direto das trevas contra a vida das famílias. Encontramos aqui, Satanás nunca se alegrou e nunca se satisfez com a saúde das famílias. Sempre foi alvo de ataque, sempre foi alvo de perseguição, sempre foi motivo para que as trevas se levantassem para destruir, para enfraquecer, para fragilizar e para destruir completamente as nossas famílias. Êxodo capítulo 1 nos diz que Faraó decretou um édito para que todos os filhos nascidos homens daquele povo fossem mortos. Olha que coisa terrível, irmãos. Mostra-nos claramente que precisamos estar alertas, porque o mundo das trevas está de todas as formas, se utilizando de todos os meios para poder destruir as nossas famílias. Mas, meus amados, é desafio de cada um de nós, principalmente dos pais, daqueles que querem fazer a diferença na vida dos seus filhos, na vida daqueles que querem edificar as suas famílias, a necessidade e a importância de influenciar em vidas. Que a nossa atitude de fé, que o nosso comportamento, que o nosso posicionamento possa influenciar a nossa posteridade, assim como a vida de Arão e Joquebede influenciaram a vida do seu filho Moisés. De que maneira os pais de Moisés protegeram sua família pela fé? Nós sabemos, nós vamos ler logo aqui adiante, Êxodo capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim: um homem da casa de Levi se casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito
escondeu-o durante 3 meses. Qual era a ordem do rei? Matar todos os filhos. Aquele casal teve um filho, mas eles se apaixonaram por aquela criança. Era o filho deles, e eles não obedeceram àquela lei. Eles tiveram coragem, irmãos, correndo o risco de perder a própria vida, mas não se deixaram vencer pela lei ali imputada, pelo édito real, que se levantava, obrigando aquelas pessoas a matar os seus filhos. Eles correram o risco, irmãos, de perder a própria vida, mas mantiveram aquele menino por 3 meses na sua casa. Meus queridos, quando nós olhamos para a história, historicamente falando, nós percebemos claramente que o povo de Deus, que a igreja do Senhor, que a nação de Israel no decorrer dos anos, sempre foi uma nação resiliente e resistente contra toda e qualquer maldade, contra toda e qualquer manifestação contrária à família. Enquanto era muito comum em alguns povos, muitos povos ofereceram os seus filhos aos seus deuses, nós sabemos que eram demônios, que exigiam o sacrifício de crianças. O povo judeu, o povo de Deus, em momento algum, nunca desenvolveu essa prática. E quando nós olhamos para o objetivo de Deus, quando fala sobre família, o que fica muito claro para nós é que o Senhor, ao invés de exigir os nossos filhos, Ele, por sua vez, ofereceu o seu próprio filho para pagar o preço pelas nossas vidas, conforme nós acabamos de celebrar. O povo de Deus nunca se submeteu a nenhum tipo de tirania contra a vida. Meus queridos, nós cristãos somos pró-vida, somos a favor da vida. Nós cristãos não negociamos o maior de todos os dons, que é o dom da vida. O que fica claro nesse texto é que veio uma lei estabelecendo que aquelas crianças deveriam morrer. E a minha pergunta para vocês nessa manhã é a seguinte: quantos pais, quantas mães, porque estavam debaixo daquela lei, entregaram seus filhos para serem mortos? Se submeteram à tirania daquela sociedade, se submeteram àquela política tirânica, entregando seus filhos. Mas nós, como igreja, precisamos ousar, porque somos pró-vida, porque não somos a favor da morte, somos contra o aborto, somos contra a violência, somos a favor da vida. Não importa o que a sociedade lá fora, não importa o que as regras e as leis determinam, mas importa qual é a base da nossa fé. E a base da nossa fé nos ensina que devemos ser a favor da vida e não da morte. Nós cristãos não negociamos a vida. Não importa, meu amado ou minha amada, qual é a tua linha política, se é de esquerda, se é de direita, não estamos tratando disso aqui. Estamos falando de princípios e de valores cristãos que norteiam a nossa vida, que norteiam a nossa família, que norteiam a nossa conduta, a nossa regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus. Vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas estão sendo mortas, talvez não literalmente falando, mas se você tem um posicionamento firme em relação a determinados assuntos, você termina sendo morto, espizinhado, humilhado nas redes sociais. As pessoas te tratam com desdém, você se torna chacota, você se torna aquele que não pensa como a maioria pensa. Somos a favor da vida, porque servimos ao único Deus, que é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o autor da vida. Nós, como igreja, precisamos contextualizar determinadas situações e compreender que o ataque das trevas, ele simplesmente muda de endereço. Ele simplesmente muda de situação, mas continua afrontando, continua destruindo, continua se infiltrando dentro da sociedade, dentro das famílias, para produzir morte. É assim que Satanás faz. Quando a palavra do Senhor nos diz que já não existe mais nada novo debaixo da terra, sob o sol, é porque as coisas que acontecem hoje já vêm se repetindo no decorrer da história. Mas nós estamos aqui tratando de um casal que, mesmo sabendo que poderiam morrer
não se submeteram àquela tirania e foram a favor da vida do seu filho Moisés. Eles viram uma beleza que ninguém viu. Sabe qual que é essa beleza? É a beleza da vida e não da morte. E é isso, meus amados, que nós precisamos compreender e vivenciar, que somos protetores das nossas famílias, protetores dos valores que vêm dos altos céus sobre as nossas vidas, porque proteger a família é reafirmar o valor de uma vida. Não negocie. O único que tem poder e autoridade para tirar uma vida é o Senhor. Não podemos negociar. E nós percebemos que a Bíblia revela que cada ser humano é alguém especial. Não importa se ele está sendo gerado, não importa se ele foi apenas concebido no ventre materno, não importa se é um bebezinho, mas ele foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, aquilo que nós chamamos como imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós aqui é um projeto acabado, fomos gerados, fomos formados, fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus para sermos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, queridos, nós precisamos compreender que somos pessoas distintas. E o que nos difere de um bebezinho que está sendo gerado no ventre da sua mãe é o tempo e a nutrição, nada além disso. Eu me lembro que quando o Tiago nasceu ali na Promatre, maternidade Promatre, não sei quem conhece a Promatre, eu gosto muito da Promatre porque ela não é hospital, não estou até fazendo propaganda da Promatre, mas é porque ela é só maternidade. E é gostoso você andar pelos corredores da Promatre, que você vê nas paredes várias fotos, né, de bebezinhos recém-nascidos, e algumas fotos nos chamam a atenção, porque tem algumas criancinhas ali que foram, né, nasceram, como é que fala quando nasce? Prematuros, exatamente. E ali você vê criancinhas que nasceram com 3, 4 meses de vida, irmãos. Uma coisinha assim de nada, uma coisinha minúscula. E aí eles vão tirando as fotos e vão mostrando, até que mostra aquele bebê já com 2, 3, 4 anos. Coisa mais linda do mundo. O que separa um bebezinho daquele de cada um de nós é o tempo e a nutrição. Somos a favor da vida, não somos a favor da morte. Como igreja do Senhor, precisamos considerar que precisamos nadar contra a maré. Não importa o que a política diz, não importa o que a sociedade diz, mas o que importa é o que a palavra de Deus tem a dizer para cada um de nós. Tenhamos coragem de ousar, que tenhamos coragem de agir como agiram a Arão e Joquebede, transmitindo fé ao seu filho, aquele que foi o maior profeta que Israel já conheceu. Mas, querido, nós aprendemos que fomos criados à imagem desse Deus, esse Deus que nos criou, que nos formou, mas ele achou que ainda era pouco. Ele queria fazer mais por nós e mandou seu Filho na plenitude dos tempos para nos resgatar da maldição do pecado. Um Deus que tem direito de posse como Criador, mas que também tem direito de posse sobre as nossas vidas como resgatador de cada um de nós. Fomos criados à sua imagem, fomos criados à sua semelhança e precisamos compreender que como sendo criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos lutar por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Precisamos lutar pela vida, precisamos lutar pelas nossas famílias, precisamos dizer não para o pecado, mas precisamos dizer sim para tudo aquilo que Deus quer realizar através da vida de cada um de nós. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite, será que nasceu no nosso coração a intenção de lutar pela nossa família? Será que tem nascido no nosso coração o compromisso e a responsabilidade de lutar pela nossa família? Quando olhamos aqui para a história do nascimento de Moisés, lemos assim Êxodo 2, de 2 a 3. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Né? A gente vê aquelas imagens, o menino descendo a água abaixo, né? Não, o texto está dizendo o seguinte, que o menino foi colocado num cesto, o cesto foi
vedado ali para que não entrasse água, ele foi colocado na beirinha ali onde estavam os juncos. Ele ficou na beira do rio. Queridos, que atitude de coragem, que atitude de fé que esse casal teve. Primeiro, de se levantar contra a política que poderia levá-los à morte. E segundo, de pegar esse filho e falar: Senhor, nós não temos coragem de fazer o que a lei determina, mas nós vamos colocá-lo nas tuas mãos. Senhor, o que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Criar uma estratégia, irmãos, para poder cuidar daquela criança, para poder proteger aquela criança, para colocar aquela criança em segurança. E é função da igreja como família proteger os seus filhos. O que é que nós temos feito, irmãos, para proteger os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes? O que é que nós temos feito? Será que temos nos dedicado adequadamente para cuidar dessas crianças? Ou será que nós estamos abrindo mão de exercer a função que o Senhor colocou nas nossas mãos para protegê-los? Será que nós não estamos utilizando, de fato, aquilo que Deus tem nos proporcionado como igreja, as ferramentas, as estratégias que podemos utilizar? Olha que coisa interessante. Os estudos feitos pela Anatel e pelo censo de 2022 indicaram uma possível correlação entre o alto uso da internet por crianças e adolescentes e o aumento dos casos de ansiedade entre jovens de 9 a 17 anos. Olha que coisa interessante. Será que temos protegido os nossos filhos? Será que temos cuidado adequadamente dos nossos filhos? Será que estamos usando as ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos? Arão e Joquebede, irmãos, usaram um cesto de junco, pegaram o piche, fizeram o que estava nas mãos dele, o que estava no alcance deles, usando as ferramentas que Deus lhes tinha concedido diante do desafio que eles tinham à frente. Quantos pais, infelizmente, não têm se dedicado adequadamente para poder proteger a sua prole, a sua casa, a sua família, e deixam suas crianças na frente de uma tela de computador, ou na frente de uma tela de um celular, ou de um tablet, e quando a criança começa a chorar, vai lá e coloca um celular na mão para a criança não dar mais trabalho e ficar por ali mesmo. É triste. Infelizmente, irmãos, as redes sociais têm sido apontadas como um dos maiores fatores para produzir ansiedade, para produzir depressão, e em certos casos, muitas crianças e jovens beirando ao suicídio. Como é que, como igreja, nós precisamos nos posicionar? Precisamos educar os nossos filhos, transmitindo a eles os valores de fé, de compromisso, que nós temos aprendido na nossa caminhada cristã. Não podemos abrir mão de cuidar e de transmitir o nosso legado, a palavra de Deus, independente de como o mundo está soprando, independente de quais são os valores do mundo. Precisamos usar as armas que estão nas nossas mãos, como família do Senhor, como uma família que está construindo a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Nós sabemos, queridos, que é impossível a gente viver na sociedade em que nós vivemos, sem que os nossos filhos tenham acesso às redes sociais, mas nós podemos estabelecer limites. Podemos cuidar adequadamente, falar: olha, você vai ter 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, para que você possa se divertir nas redes sociais. Mas você precisa brincar, mas você precisa sair, mas você precisa viver, mas você precisa ter aventuras, mas você precisa cair e ralar o joelho. Irmãos, eu cresci com minha mãe gritando: menino, entra para dentro de casa. Vivia na rua jogando bola, a cabeça do dedo arrancava, ia jogar bola descalço, chutava a bola, arrancava a unha, arrancava a cabeça do dedo. Hoje, os pais têm que gritar com os filhos para sair de casa, para ir para fora, para ir no parquinho. Eles estão deixando de viver, estão deixando de amadurecer, estão, infelizmente, dentro de casa. E muitos pais têm a triste ilusão de imaginar que esses filhos, pelo fato de estarem dentro de casa, estão protegidos. Porque quando estão na internet, estão abertos para o mundo, sujeitos a riscos, a perigos e a coisas terríveis que podem acontecer. Pedofilia,
abusos e tantas coisas que, infelizmente, têm destruído a vida e o coração de muitos filhos. Mas, meus amados, ao mesmo tempo, como igreja, nós também não podemos, de forma alguma, superproteger os nossos filhos. Não podemos. Precisamos permitir que os nossos filhos, eles amadureçam. Pais superprotetores não favorecem o amadurecimento de seus filhos. Arão e Joquebede tiveram coragem de colocar o filho naquele cesto e de entregar nas mãos do Senhor. Não tem como você pegar o seu filho e colocar um monte de plástico bolha ao redor dele, para que ele cresça ali super protegido, livre de todos os riscos e de todos os perigos. Não há possibilidade de viver assim. Mas nós devemos oferecer uma liberdade vigiada. Infelizmente, uma liberdade com limites, uma liberdade com cuidado. E a história nos conta que mesmo quando Moisés foi colocado naquele cesto, a sua irmã mais velha, Míriam, estava de longe observando, estava de longe cuidando. E é assim que nós precisamos fazer: estabelecer limites, dar liberdade, permitir que eles possam cair para ralar o joelho, sim. Permitir que eles tenham as suas experiências, mas ao mesmo tempo cuidando, amparando, protegendo. Meus amados, vocês que têm filhos pequenos, cuidado em mandar os seus filhos para casa de pessoas, para dormir fora, para passar muito tempo com pessoas. Mas é da família, é amigo, é parente, é conhecido. Meus queridos, infelizmente, nós sabemos que a violência sexual para crianças em determinadas fases da idade acontecem dentro de casa ou na casa de parentes, de pessoas conhecidas. Isso acontece com pessoas próximas. Como igreja precisamos cuidar. Nós que temos construído a nossa casa sobre a rocha, precisamos vigiar, precisamos ter um coração ali pronto, vigilante, para cuidar daqueles que Deus tem colocado nas nossas mãos. Uma liberdade vigiada, uma liberdade que precisa ser acompanhada, para que haja maturidade, para que haja crescimento, para que os nossos filhos possam aprender aquilo que é necessário conosco, por meio do nosso exemplo de fé, de segurança, de orientação, mas ao mesmo tempo de cuidado, de proteção e de vigilância. A liberdade vigiada é conhecer que cada filho que Deus nos dá tem um valor inestimável. Valoriza o teu filho, valoriza a tua família, cuida bem deles. Mas por fim, os pais de Moisés confiaram na intervenção divina. Eles prepararam tudo para colocar o filho no rio, mas aguardavam que Deus fizesse um milagre. Queridos, nós não criamos filhos para nós mesmos. Nós criamos filhos para o mundo. E muitas pessoas dizem assim: eu não quero colocar filho nesse mundo, porque o mundo está tão ruim, né? É um risco colocar um filho no mundo. Mas, meus amados, nós que temos uma visão espiritual, precisamos compreender que os filhos que Deus tem nos dado, que tem colocado nas nossas mãos, eles estão sendo forjados, eles estão sendo preparados, eles estão sendo separados para fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos. No mundo corrompido pelo pecado, no mundo em que os valores têm sido destruídos. Mas os nossos filhos vão mudar esse mundo. Foi para isso que Deus nos deu. Então não tenha medo de colocar filho nesse mundo, não. Mas tenha total convicção do seu papel em prepará-lo, em edificá-lo, em educá-lo, para que ele se torne um cidadão, para que ele se torne um bom cidadão, para que ele se torne um homem ou uma mulher espirituais, cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar conscientes de que tudo depende de Deus. É assim que nós temos que criar os nossos filhos, dando o nosso melhor, oferecendo para eles tudo aquilo que nós aprendemos na caminhada da vida, mas cientes de que eles estão nas mãos do Senhor, sendo pais altruístas, sendo pais... Põe de volta para mim, Tiago, por gentileza. Sendo pais que fazem a sua parte, conscientes do seu papel.
Vivemos numa sociedade, meus amados, em que as pessoas estão cada vez mais exclusivistas, em que as pessoas vivem a cada dia mais pensando no seu bem-estar, em que as pessoas são egoístas, em que as pessoas são egocêntricas, em que as pessoas buscam apenas o seu conforto da melhor maneira possível. Mas nós encontramos aqui no testemunho de Joquebede de Arão, testemunho que foi mencionado lá na Galeria da Fé, lá em Hebreus capítulo 11, uma atitude de pessoas que estavam dispostas a pagar um alto preço para proteger o seu filho. Pessoas que não seguraram o seu filho, mas colocaram o seu filho nas mãos do Senhor. Pessoas que não superprotegeram os seus filhos, cuidaram, protegeram em tempo oportuno, mas na hora certa lançaram sobre as águas, crendo que o Deus que lhes permitiu ter aquele filho era o Deus fiel, é o Deus maravilhoso, é o Deus que guarda, é o Deus que protege, e foi o Deus que providenciou que aquele menino, que aquela criança recebesse a melhor educação, sendo criado como filho da filha de Faraó. Mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, para os nossos pais, quem sabe, porque aqui nós temos filhos, mas também temos pais, mas também temos filhos. E aí fica uma pergunta: será que a gente reconhece o altruísmo dos nossos pais nas nossas vidas? Será que nós tivemos pais que se dedicaram, que se esforçaram, que se esmeraram para nos oferecer aquilo que eles tinham de melhor, para nos proteger, para nos guardar, para nos orientar? Eu posso dizer para vocês que eu sou resultado de um lar onde muito altruísmo foi dedicado. A minha mãe era professora, o meu pai era funcionário público, né, e viemos de uma família muito humilde. E eu cresci vendo o meu pai, né, ele se orgulhava de uma bicicleta barra forte circular. Quem se lembra da barra forte circular aqui, né? Era aquela bicicleta que tinha um quadro. E eu me lembro que o meu pai ele saía para levar a minha mãe no trabalho naquela bicicleta, né? E nós tínhamos lá aquela cadeirinha que colocava no guidão da bicicleta, né? E não era para mim não, porque eu já era maiorzinho, era para minha irmã. Então ia o meu pai pilotando a bicicleta, a minha irmã sentada naquela cadeirinha, né? E eu sentado atrás no quadro, segurando a minha irmã, e a minha mãe atrás, professora para dar aula. Um exemplo de altruísmo. Aquela mulher, irmãos, ela foi a primeira professora de um distrito fora da cidade. E lá ela foi responsável pela educação de muitos adultos. E ela foi a primeira pessoa a levar a ministração do evangelho naquele lugar. Ela plantou a semente do evangelho naquele distrito. Naquele lugar hoje existem 7 igrejas evangélicas. 7 denominações diferentes pregando o evangelho, mas ela foi a pioneira, educando, alfabetizando, abençoando aquela comunidade, com muito esforço. Assentada atrás de uma bicicleta, o meu pai andava 15 quilômetros para levar ela até aquele local. Deixava minha irmã na escola, me deixava em outra, levava minha mãe para dar aula naquele local, depois ele voltava para buscar. Muito altruísmo, muita dedicação. Eu quero nessa manhã te convidar, você que é filho, e todos nós somos filhos, a valorizarmos o altruísmo dos nossos pais, o esforço, a dedicação, o comprometimento. Quantos pais, irmãos, quantas mães que muitas vezes deixam de comer um pedaço de carne para dar para os seus filhos. Quantos pais e quantas mães que não tiveram a oportunidade de estudar, mas que se dedicaram com todo o trabalho, com tanto empenho, para poder cuidar bem dos seus filhos, para que eles tivessem acesso à educação. Um exemplo de altruísmo que nós encontramos aqui na Bíblia, por meio desse casal Arão e Joquebede, a ponto de se sacrificarem, a ponto de correrem risco de morrer, mas para oferecer para o seu filho aquilo que eles tinham de melhor. A gente percebe muitas vezes alguns filhos revoltados, alguns filhos mimadinhos, questionando o fato de que não tiveram isso ou aquilo, mas que não tiveram ainda a oportunidade de se colocar no lugar dos seus pais. O melhor exercício que nós podemos fazer na vida cristã é nos colocarmos no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é sentir o peso do outro, é ter noção do sofrimento
que o outro assumiu em nosso lugar. Que sejamos pais altruístas, que sejamos filhos altruístas, que sejamos cristãos altruístas, dispostos a pagar o preço para fazer a diferença nesse tempo em que se chama hoje. Dedique mais tempo na presença do Senhor. Ofereça para os seus filhos aquilo que você tem de melhor. E talvez o melhor que você tenha não seja exatamente algo que o dinheiro possa comprar, mas talvez seja o teu tempo. Quantas famílias, quantos pais, quantas mães que têm terceirizado a educação dos seus filhos, porque trabalham em excesso e não reservam tempo para estar juntamente com a sua família, cuidando, expressando amor. Talvez o altruísmo hoje seja voltado ao sentido de nós dedicarmos mais tempo às pessoas que nós amamos, aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos maridos, aos nossos irmãos. Talvez seja isso que hoje o Espírito Santo esteja requerendo de você. Vivemos numa sociedade bem mais colocada financeiramente. As coisas melhoraram muito. Eu me lembro quando eu era criança, era uma Coca-Cola de 290 para 3 crianças. Dividia, né? E você ficava naquela coisa, naquela ansiedade para uma Coca-Cola de 290 ml. Era um acontecimento. Hoje não. Nós temos acesso a muita coisa boa, mas algo está sendo roubado das nossas famílias. O nosso tempo de qualidade uns para com os outros. Queridos, que possamos de fato, em nome de Jesus, edificar a nossa casa sobre a rocha. Que esse mês de maio seja um mês de introspecção, seja um mês de avaliação, seja um mês no qual nós possamos avaliar quais têm sido os nossos erros, aonde nós precisamos aperfeiçoar, aonde nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer para alcançar a nossa família, para alcançar os nossos filhos, as pessoas que nós amamos. Eu não posso ficar pensando muito no passado, lembrando da infância, que tem muita coisa boa. Foi muita luta, foi muita provação, vi muito altruísmo por parte dos meus pais. Mas com todo aquele altruísmo, meus irmãos, com toda aquela dedicação, em cima de uma bicicletinha barra circular. Minha mãe comprou casa, meus pais compraram casa, compraram carro, compraram sítio, compraram terrenos, tínhamos poupança, com muito esforço, com muita dedicação. Mas sabe um princípio que marcou muito a minha vida? É que tanto o meu pai quanto a minha mãe, não existia o meu dinheiro nem o seu dinheiro, era o dinheiro da família. Toda a renda que entrava daquela casa, naquela época não tinha negócio de cartão de crédito, era tudo dinheiro vivo. E aí recebia o salário dos dois, que eram funcionários públicos, e ali a minha mãe que fazia toda aquela gestão financeira. E ela somava todo aquele dinheiro. E você sabe qual era o primeiro dinheiro que ela separava? Era o dinheiro do dízimo do Senhor. Ela reservava aquele dinheirinho ali contado. A gente brinca lá no Nordeste, fala aquele dinheirinho amarrado de corda. E separava aquele dinheiro ali para devolver ao Senhor. E com isso Deus começou a nos abençoar. E ela comprou casa, comprou carro, aprendeu a dirigir. As coisas começaram a melhorar. Mas sabe qual foi o bem mais precioso que eu guardo no meu coração do altruísmo da minha mãe e do meu pai? É que diariamente, todos os dias e todas as manhãs, nós não saíamos de casa para nenhuma atividade, sem que antes reservássemos algum tempo na presença do Senhor juntos. E tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito, que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor.
Eu cresci aprendendo isso. Eu cresci cantando isso, orando isso todas as manhãs, porque algo que foi preservado naquela casa, humilde, foi o culto doméstico, no qual os valores, os princípios e a fé dos meus pais foi transmitida a mim para louvor da glória de Deus. Que cada um de nós, irmãos, assuma a responsabilidade e o compromisso altruísta de fazer o seu melhor. E o melhor que eu recebi dos meus pais não foi o melhor financeiro, mas foi a base de fé, de sustentação, de compromisso que eu recebi do Senhor e que tem influenciado toda a minha vida. Que nessa manhã você que é família, decida ser um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa altruísta, disposto a pagar o preço para o louvor da glória de Deus. Ore, 31 dias de oração, 31 dias de desafio pelas nossas famílias, para que as nossas famílias sejam edificadas na rocha da nossa salvação, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.